Certificações Ambima em Pauta. Olá, eu sou a professora Jaque Metzner. Eu sou professora de Certificações Ambima e planejadora financeira CFP pela Planejar, Instituto Brasileiro de Planejadores Financeiros. Se você quiser conhecer os nossos cursos online, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar a descrição dos nossos cursos, os links para que você possa acessá-los. Bom, aqui o quadro é para a gente trazer questões comentadas, questões de prova, questões que já caíram, questões que a gente discute em nossas aulas, bom, enfim, tudo que serve para a gente melhorar o nosso entendimento, tanto com relação a questões de prova, como também de conceitos do mercado financeiro de forma geral. Hoje a nossa pergunta, ela é bem simples, é só sobre conceito, mas são conceitos que são bastante comentados dentro do mercado financeiro. Então vamos lá, vamos ver a nossa questão? Limitar o risco do investimento. Benchmark, Chinese Wall, alavancagem ou hedge. O que é limitar? Bom, eu vou limitar, eu vou reduzir o risco. Então vamos aos conceitos para a gente ver qual que está certa e qual que está errada. O primeiro diz assim, benchmark. O que é o benchmark? Benchmark, tanto faz a forma como você fala, né? Bom, aqui não se cobra inglês, a gente cobra conceito. O benchmark, ele é um parâmetro de investimento. Por exemplo, a renda fixa vai ter como parâmetro a taxa DI, a taxa Selic. Quando eu tenho investimento, renda fixa e inflação, vai ser IPCA, vai ser IGPM. Quando é relacionado à renda variável, vai ser o IBRX, vai ser o Ibovespa, ou seja, benchmark é um parâmetro de comparação do investimento. Então, não é limitar, né, o risco do investimento. A segunda, a opção B, é Chinese Wall. Bom, Chinese Wall é barreira de informação, é quando segrega os recursos da administração, do administrador, né, os recursos próprios, dos recursos de terceiros que são fundos. Por isso é que cada fundo tem um CNPJ, porque o dinheiro de um fundo não mistura com o dinheiro de outro fundo, que não mistura com o dinheiro do administrador. Lá em contabilidade, isso se chama princípio de entidades, que não pode misturar, né, o recurso de pessoa física, pessoa jurídica, ou se tiver 2, 3 pessoas jurídicas, a contabilidade é feita segregada. Essa segregação é Chinese Wall ou barreira da informação. Então, não é. Vamos para o próximo. Alavancagem. O que é alavancagem? É quando alguém assume um risco, inclusive é maior do que o seu patrimônio. Digamos que um fundo vai fazer uma operação com derivativos, ele vai comprar, por exemplo, opções de... ele vai ser o lançador de uma opção, ou seja, ele vai ser obrigado a realizar. E ele vai ser lançador de uma opção de compra. Então, o titular vai comprar o direito de comprar. E o lançador? O lançador, ele vai ser obrigado a aceitar a outra parte. Se a outra parte quer comprar, ele vai ter que vender. Mas digamos que ele não tenha para vender e que ele é obrigado a vender, por exemplo, a ação X a R$15 e no dia a ação esteja cotada a 18. Aí ele vai ter que comprar a 18 para entregar a 15 e aí ele realizou prejuízo. Então a alavancagem é quando um fundo ou então um investidor, ele assume mais riscos, inclusive que seu próprio patrimônio. Ele pode alavancar em parte ou pode alavancar em todo. Até quando ele alavanca em parte, também é comum usar a palavra posicionamento. Eu estou me posicionando em risco. Mas então não é? E a última? Bom, a D aqui é hedge. O que significa hedge? Proteção de investimento. Por que alguém protege o investimento? Para limitar o seu risco. Então, bingo, achamos a nossa resposta certa. A palavra hedge significa quando eu vou limitar o risco do investimento. Como, por exemplo, se eu tenho uma dívida em dólar, eu tenho que ter um recebimento em dólar para casar as posições. Porque se eu tiver uma obrigação numa moeda, eu tenho que ter, né, a receita na mesma moeda. Um outro exemplo, eu tenho uma obrigação, uma dívida para pagar em 3 meses e a minha aplicação está por 1 ano. Poxa, vai vencer a minha dívida, eu vou pagar com o que se eu não tenho liquidez? Então eu preciso casar prazos, eu preciso casar taxas, casar condições, isso chama hedge, ou seja, proteção. Pegou? Então te vejo na próxima aula.
Ah, não esquece de comentar aqui embaixo, compartilhar com seus amigos, porque assim a gente vai cada vez mais transmitindo conteúdo que auxilia você a entender melhor o mercado financeiro, se preparar para as provas de certificação e, claro, né, colocar esses conceitos em prática.